Está ministrando a palavra de Deus, uma série que nós começamos de mensagens que nós começamos agora na Páscoa, onde nós estamos ministrando a respeito dos atributos de Deus. Eu acredito que chega um momento que acho que toda igreja, que é uma igreja bíblica, precisa tirar um tempo e ministrar a respeito dos atributos de Deus de uma forma sistemática, ou seja, de um estudo sistemático, onde nós vamos aprender a respeito das características do nosso Deus, das suas qualidades, daquilo que Ele é, na verdade. Isso, os 3 cartões. Oh yeah, sorry. Não, me perdoe aqui, estou esquecendo que tem mais 2 pessoas que estão nos visitando pela primeira vez, É porque, me perdoe, Renato. Renato já é irmão aqui, mas ele hoje trouxe também a sua filha, Isso, e o seu filho ali, junto, seu genro. Não é filho, genro é filho. Ele tem que te considerar filho, você considera ele sogro. Mas eu quero agradecer a vocês, a Suelen e Keoma, isso, Keoma. Bem-vindos, que Deus abençoe vocês. Também são irmãos em Cristo Jesus, Que bênção ter vocês aí, Mas não tem, Pai é assim, quando o filho casa, ganha mais um filho, E você, filho, quando casa, não ganha o pai, ganha um sogro, Eu fiquei honrado. Posso falar não, meu sogro, minha sogra é uma bênção. Eu fiquei honrado, eu fiquei Você ficou honrado, A sua sogra é uma bênção? A minha é também. Eu chamo ela de sogrinha coral. Coral ela é bonita, Tem umas que são jararaca, A minha é maravilhosa. Eu falo com ela mesmo, porque ela até assiste as nossas mensagens, ela vai ouvir, ela sabe, Eu pego o telefone e aí, sogrinha coral, tudo bem? A minha sogra não é jararaca. Ela é uma bênção, Amém. Sogra, Nós vamos à palavra do Senhor Jesus, Salmo 90, do 1 ao 4. Esse salmo fala de muitas coisas aqui, e é um salmo muito lindo, um salmo que declara as grandezas do Senhor, que fala dos atributos do Senhor, e também é um incentivo para as nossas vidas. Eu não vou trabalhar todo o salmo, eu só vou ministrar esses 4 versículos, porque, na verdade, o tema da nossa mensagem hoje é sobre um dos atributos de Deus, o Deus eterno. Nós falamos na semana passada, nós demos introdução a essa mensagem e nós mostramos a importância que nós conhecemos os atributos de Deus para que a gente possa desenvolver um relacionamento apropriado com o nosso Deus. Quanto melhor nós conhecemos o caráter de Deus e as suas características, e a sua essência, melhor se torna a nossa compreensão do nosso relacionamento com Deus. Não que Deus vai melhorar o relacionamento dele conosco, porque Deus é Deus, mas nós, como seres limitados, como pessoas fracas e de conhecimento limitado, como nós aprendemos na última semana, nós precisamos compreender melhor quem é o nosso Deus. Deixei claro aqui na semana passada que o nosso Deus, ele é incompreensível. Na verdade, nós não podemos compreender todas as coisas do nosso Deus, porque somos seres limitados e a nossa compreensão ela é limitada. Mas a gente tem que buscar, e a palavra de Deus diz para a gente que nós devemos buscar compreender melhor o nosso Deus, conhecer melhor o nosso Deus, para que a gente venha ser beneficiado nesse relacionamento, através da nossa compreensão, entender os planos e os desígnios de Deus que Ele tem por nós. A passagem que nós lemos na semana passada, nós vimos que os planos de Deus e os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos planos e os nossos pensamentos. Porque Ele é um ser que tem todo o poder, tem todo o conhecimento, Ele é um ser soberano, Ele foi o ser que criou todas as coisas. Então, por isso, Ele também pensa e ele prepara coisas muito melhores, muito mais altas do que aquelas que nós podemos
pensar e preparar para nós mesmos. Nós precisamos conhecer o nosso Deus para que a gente desfrute dessa vida plena que Ele nos deu. Na cruz do Calvário, quando Ele enviou o Seu Filho para morrer pelos nossos pecados, Ele prometeu vida, e ali Ele deu essa vida. E não a vida comum, a vida que qualquer outro ser vivo tem, mas a vida abundante. A vida abundante fala da eternidade, ou seja, hoje, por causa da vida de Jesus Cristo, nós temos esperança de nós andarmos no infinito com Deus agora. Nós vamos ser participantes da sua herança, das suas promessas, ou seja, nós podemos andar com convicção no coração, com esperança no nosso coração, porque a gente sabe que o Deus que prometeu é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Então, a gente entendendo melhor as suas características, nós vamos aprender. Essa palavra hoje talvez seja uma palavra um pouco difícil da gente compreender. Foi até difícil para mim escrever mesmo. Olha, eu sofri essa semana, né, para preparar essa mensagem, porque a eternidade de Deus mexe com conceitos difíceis de nós, homens, seres, né, que tiveram início, né, e temos fim, de compreender. É difícil lidar com a situação. Então, se hoje você não entender tudo que eu falar aqui, eu espero que o Espírito Santo te guie, te ajude, porque a minha oração está falando, Senhor, me deixa, né, expressar hoje a Tua palavra de uma maneira entendível, porque eu sei que não é fácil compreender este assunto hoje. Então eu peço que você tenha paciência. Se você hoje não compreender todas as coisas, não desista, ouça mais essa mensagem. Se você quiser, eu posso te dar uma cópia da minha mensagem escrita, para que você possa ler. E se você precisar de conversar mais a respeito desse assunto comigo, me procure, e eu quero conversar com você, porque é importante a gente entender a eternidade de Deus. O nosso Deus é um ser eterno. E o Salmo 90 diz isso. A partir do versículo 1 ele diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que nascessem os montes, ou tivesse formado a terra e o mundo, assim de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: voltai, filho dos homens, porque 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos agora em oração para que o Espírito Santo de Deus venha falar aos nossos corações. Senhor, nos ajude, Senhor, a ministrar esta palavra, a compreender a Tua palavra, que esta palavra hoje traga vida, que ela venha consolar os nossos corações, edificar as nossas vidas. Pai, que hoje haja cura e salvação neste lugar, Senhor, Pai querido. O Teu Espírito Santo tenha liberdade de ministrar nas nossas vidas, e toda a honra, louvor e glória dessa ministração seja dado somente a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou começar com uma historinha, né, de um homem que um dia ele resolveu ter uma conversa com Deus, e ele chegou diante de Deus e ele disse assim: Senhor, quanto é 1 milhão de anos para o Senhor? E Deus respondeu para ele: para mim 1 milhão de anos é como se fosse 1 minuto. Aí ele disse: Senhor, quanto é para o Senhor 1 milhão de dólares? E Deus falou: bom, 1 milhão de dólares para mim é como se fosse um penny. Aí esse homem, com muito quebrantamento diante de Deus, disse: Senhor, me dá um penny. E aí Deus respondeu: sim, filho, aguarde apenas 1 minuto. O tempo do Senhor, né, é diferente do nosso tempo. Aliás, o nosso Deus é atemporal. Eternidade fala daquilo que não tem tempo. Porque o que tem tempo teve um início. Pode ter um fim. Mas Deus não está limitado ao tempo como nós estamos limitados ao tempo. O ser humano tem limite. Todas as coisas que existem dentro de um espaço, de um período de tempo. Mas Deus não existe no limite do tempo. Ele é eterno. Ele sempre foi, Ele é e Ele sempre será. Ele não está preso ao tempo. Ou seja, Deus não teve um início
Porque se houve em Deus um início, na verdade ele não é um ser eterno. Porque a eternidade fala daquilo que não tem início. Como eu disse, né, essa mensagem lida com conceitos que são difíceis da gente compreender. A eternidade de Deus relata para a gente que em Deus não há sucessão. O que é sucessão? Sucessão é aquilo que acontece uma coisa após da outra, ou seja, a gente pode dizer de desenvolvimento. Para que você possa entender essa palavra, eu vou usar várias vezes a palavra sucessão, quero deixar isso bem claro. Sucessão é aquilo que acontece como hoje. Hoje eu sou uma pessoa, mas daqui a alguns minutos eu já não sou a mesma pessoa. Algumas coisas aconteceram na minha vida que já me transformaram. Né? Hoje, antes da escola dominical, você era uma pessoa. Depois da escola dominical, você passou a ser outra pessoa. Porque você passou ali pela mesa do café e comeu alguns pãezinhos de queijo e você acrescentou mais alguns quilinhos que você não tinha antes. Então você não é a mesma pessoa que existia antes do café da manhã, na hora da escola dominical. Ou seja, nós, e todas as coisas que foram criadas, elas são coisas sucessíveis, elas crescem, elas desenvolvem, elas avançam, elas nunca são a mesma coisa do que elas eram no minuto anterior. Nós estamos em constante desenvolvimento, ou em constante degeneração também, podemos dizer. Né? É interessante porque quando nós temos uma criança pequena, nós olhamos para aquela criança e quando a gente olha para ela, a gente diz, agora ela vai se desenvolver, ela vai crescer. Mas na verdade, a partir do momento que ela nasce, a cada dia que ela vive, ela está mais próxima também da morte. Porque também, ao mesmo tempo que ela se desenvolve, ela está degenerando. Ela tem um tempo. Todos nós e todas as coisas criadas têm um tempo de validade. Nós passamos pela validade. Mas o nosso Deus não é limitado pelo tempo. Ele não tem validade. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, em Deus não há sucessão. No Salmo 102, 27, ele diz, tu és o mesmo. O salmista ele declara isso a respeito de Deus. Ou seja, Deus ele é sempre o mesmo. Ele sempre existiu. Ele vai sempre continuar a existir. E ele sempre vai permanecer na sua existência o mesmo. Nós vamos mudar. Eu agora já tenho menos cabelo do que eu tinha quando era mais novo. Né? A Priscila montou lá na nossa casa lá um quadrinho assim, de cada ano do nosso casamento. Eu não sei se foi todos os anos depois ali, quase todos, né? A gente fez 15 anos de casamento essa semana que passou, né? E aí ela tinha montado um tempo atrás fotos, do dia do nosso casamento. Tinha do namoro também, do namoro, do dia do casamento, né? E várias fotos assim, né? E minha filha, que é muito criativa, eu estava falando na escola dominical de manhã cedo, são pessoas diferentes. Meu filho, ele olhou e contou quantas fotos tinha. Ele falou, olha, tem tantas fotos, tantos anos, ele fez matemática. A minha filha olhou assim, ela falou, olha pai, dá para ver quanto cabelo você tinha na cabeça. O amor tinha cabelo, casou, eu falei, tá vendo? Foi só a mãe que me fez ficar careca. Ela observou a sucessão que acontece na nossa vida. Eu não sou o mesmo que eu era antes. Mas quando eu olho para Deus, Deus ele é o mesmo antes, ele é o mesmo hoje e ele é o mesmo depois. Porque ele sempre existiu. Isto fala da eternidade de Deus. E para que a gente possa desenvolver um relacionamento apropriado com Deus, nós precisamos compreender essa eternidade, para que a gente saiba o nosso lugar diante de Deus. Porque hoje existem algumas pessoas que estão agindo como se ele fosse um ser eterno, buscando não sei se buscando em Deus, mas talvez querendo ordenar a Deus coisas que só ele que existe, sempre existiu e não muda, pode ordenar, querendo ter uma autoridade que só pertence àquele que fez todas as coisas e não foi feito por aquele que fez todas as coisas. Para que nós venhamos a desenvolver um relacionamento correto com Deus, a gente precisa entender o nosso lugar diante da eternidade de Deus. A primeira noção de eternidade é que Deus é um ser sem começo
e sem fim. Ou seja, para que a gente possa compreender a eternidade, nós temos que entender isso, que Deus não tem um começo e Deus não tem um fim. Hoje em dia, o mundo tem tentado passar esse conceito para a juventude, para as pessoas que estão no mundo, querendo mostrar que o Deus que a gente declara não é um Deus que nunca teve um começo, mas sim um Deus que um dia teve um começo. Recentemente fizeram, né, um grande equipamento lá na Europa para produzir, né, um circuito para quebrar um átomo. Né? A gente sabe que o átomo é uma das menores partículas, né, visíveis para o homem, né, conhecidas do homem, mas até o próprio átomo, ele em si tem outras partículas. E então os cientistas já há anos haviam desenvolvendo um aparelho que pudesse provocar a agitação, né, de dois átomos né, eles construíram um aparelho muito grande lá na Europa, que é circular, é algo monstruoso mesmo. Foram muito dinheiro foi gasto tudo isso, porque a intenção deles era de mandar dois átomos, um de um lado, o outro do outro, e eles iam circular até que eles ganhassem uma certa velocidade, e quando alcançassem uma certa velocidade, eles fariam com que os dois átomos se chocassem, para que através desse choque esse átomo se partisse, e eles pudessem ver quais as outras partículas que estavam dentro desse átomo. Então eles conseguiram realizar esse experimento lá, eles foram bem sucedidos, né, na quebra do átomo, e no estudo eles declararam que conseguiram ver partículas menores do que o átomo, e eles começaram a chamar essas partículas de a partícula Deus. Alguém ouviu falar dessa notícia que saiu, né, há algum tempo atrás? Né, eles chamam, se você pesquisar na internet, você vai ver. Né, eles estão dizendo que agora, como cientistas, eles encontraram Deus, porque Deus são essas partículas menores do que os átomos. Mas foi interessante que, né, um outro cientista depois desafiou. Sim, hoje essa talvez seja a menor partícula que você conhece. Mas e dessa menor partícula, nós também podemos circular ela e provocar uma quebra encontrar uma outra nova partícula, só que isso já passa dos limites humanos, pelo menos da tecnologia que nós temos nos dias de hoje. Ou seja, independente daquilo que o homem tenta provar através da ciência a respeito do início de Deus, eles sempre acabam caindo que não tem jeito de alguma coisa existir sem que houvesse uma causa da existência daquela coisa. Nada pode existir do nada. Só Deus tem o poder de criar do nada aquilo que é. Está ficando mais confuso o que eu estou falando hoje, né? Até pedi hoje para o grupo de louvor a gente cantar aquela música, né? God is not dead, né? Porque o filme fala a respeito disso, né? De um jovem que defende a sua fé diante de um professor que dizia que Deus não existia, que Deus estava morto, que Deus havia morrido. Porque hoje essa é a ideia que o mundo quer passar, que Deus não existe, que Deus está morto. E eu quero dizer para você que o nosso Deus está vivo, Ele vive, porque Ele é um ser eterno. Porque se Ele não existisse e não fosse um ser eterno, nada poderia existir. Deus, Ele tem o seu ser inteiro em um único mesmo ponto. Como eu disse, o homem passa pela sucessão, Deus não passa pela sucessão. Eu hoje não sou a mesma pessoa que eu fui ontem, e eu não vou ser a mesma pessoa que eu sou amanhã. Deus, Ele é sempre o mesmo em qualquer ponto da história que você pegar. Porque Ele não muda. Ele não desenvolve, Ele não avança. Ele não pode saber mais hoje daquilo que Ele não sabia ontem. Não, a palavra de Deus diz que Ele conhece todas as coisas. Ele não pode hoje ter mais poder do que o poder que Ele teve ontem. Nem amanhã ser mais poderoso do que Ele é hoje. Porque Deus não muda. E isso tem aplicação prática para as nossas vidas. Quando eu compreendo quem o meu Deus é, eu não preciso mais andar, como Jesus disse, ansioso. Por isso Ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não, ali o que Jesus estava falando não é que você não cuidasse das coisas do seu dia a dia, porque a gente é assim, nós vivemos no desenvolvimento, nós passamos pela sucessão, nós num dia somos uma coisa, no outro outra. Hoje acontece uma coisa, amanhã acontece outra que a gente não espera. Mas nada que acontece no mundo pega Deus de surpresa.
E às vezes a gente, como crente, a gente acha que está acontecendo alguma coisa na vida da gente que surpreendeu. Pegou Deus de surpresa. Deus não estava preparado para trabalhar com isso na minha vida. Às vezes a gente começa a achar que Deus precisava de mais um tempo para resolver aquele assunto nosso. Como se Deus não soubesse a respeito de tudo aquilo. Alguém já passou por isso? Ou foi só eu? Alguém já sentiu? Já orou? Já falou desse jeito? Ou foi só eu que já tive? Né? Às vezes eu falava, não, Senhor, o Senhor ainda não pensou direito no assunto. Não. Às vezes a gente ora, Ele manda a resposta, a gente fala assim, não é a resposta que a gente queria. O Senhor ora, não, pensa bem. Então, quando eu começo a compreender a eternidade de Deus, eu começo a entender qual é o meu lugar diante de Deus e qual é o lugar de Deus na minha vida. Em Hebreus capítulo 1, versículo 12, a palavra diz assim: e qual um manto os enrolarás, e como roupas se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não se acabarão. Seus anos não serão, não vão ir e vir. Ou seja, o que ele está dizendo aqui para a gente é que os anos do Senhor, eles não passam. A gente cada dia fica mais velho, né? O Bolivar falou que fez aniversário. Eu não sabia, Bolivar, que era teu aniversário essa semana, né? Parabéns, né? 60 anos, né? 61. Ih, então está descendo a ladeira mesmo, né? Ele falou que faltava pouco. Eu falei, não, você está só na metade do caminho, porque o Senhor deu a oportunidade de a gente viver pelo menos 120. Né? Então ele chegou no meio, mas já começou a descer a ladeira agora. Né? Passou de 60 agora, né? O limite é 120, né? Já está no caminho. Né? Diz que para baixo é mais rápido, não é? A gravidade ajuda, né? Mas Deus não passa pela idade. Deus não pode ficar um dia ou um minuto mais velho, porque Ele não está limitado. Ele é eterno. Somente aquilo que teve um início pode ter o seu tempo contado. Deus não teve início, Ele sempre existiu, Ele não pode ter o seu tempo contado. E às vezes a gente até fica perguntando, e põe lenha na fogueira das pessoas que não acreditam em Deus e começa a dizer, quantos anos será que Deus tem? Alguém já fez essa pergunta, né? Com os meninos é uma benção. Os meninos lá em casa perguntam cada coisa, né? Outro dia, a gente está estudando um livrinho a respeito da vida de Jesus, né, com Samuel, e ele perguntou assim, falava alguma coisa da idade de Jesus, quantos anos ele tinha, né? E eu falei da idade dele. E Deus, quantos anos ele tem? Eu falei, Deus não tem anos. Ele falou, mas como assim? Né? Ele não faz aniversário, ninguém canta aniversário, parabéns para ele. Né? Eu falei, não tem nenhuma festa, ele nunca passou nenhuma festa de aniversário. Ele falou, coitadinho. Hoje, né? Vamos cantar parabéns para Deus. Né? Que dia que é o aniversário dele? Meu filho, ele não tem dia, porque Deus não foi criado. É ótimo essas coisas que as crianças falam, que é uma excelente oportunidade para a gente ensinar eles a respeito do nosso Deus. E é difícil da gente compreender, e eu tenho certeza que ele ainda não compreendeu, porque a eternidade é um conceito muito difícil na mente humana. Deus não tem um início, Deus não tem fim. Não há sucessão em Deus. Pode passar o primeiro ponto da minha mensagem do slide. Eu só tenho um slide para você hoje. Eu só quero colocar aí, porque como esse assunto é um pouco difícil, se você quiser anotar, né, eu dividi ela em 6 pontos. No primeiro ponto eu digo, não há sucessão no conhecimento de Deus. Ou seja, então se não há sucessão em Deus, também não há sucessão no conhecimento de Deus. O fato das coisas criadas se desenvolverem e mudarem no mundo não cria sucessão de Deus. Ou seja, o fato de nós hoje sermos uma coisa e amanhã outra, o fato das coisas acontecerem nesse mundo, isso não leva a Deus saber mais amanhã do que sabe hoje. Ou seja, tudo aquilo que ainda não aconteceu e vai acontecer para nós, dentro do mundo criado por Deus,
na verdade, elas não podem mudar os pensamentos de Deus, porque se não há sucessão em Deus, Deus já pensou todas as coisas. Ele não pode um dia ter pensado numa coisa e outra não ter pensado. Aliás, tem gente que ainda pensa assim do Evangelho. Ele olha para a palavra de Deus e ele começa a ler lá desde Gênesis a respeito de Deus, e ele fala assim, olha só, Deus tinha um plano, ele começou, né, a criar o homem, e o homem não fez, aí agora ele fez outro plano, e aí também não deu certo o negócio, e a gente fica achando assim que Deus estava pensando, evoluindo no seu pensamento, e foi criando vários planos, né? Não, a palavra de Deus diz exatamente o oposto. Ele diz que ele já havia, antes do mundo, de todas as coisas que existem no mundo serem criadas, já desenvolvido o plano da salvação na mente. Ou seja, ele já havia pensado todas as coisas. Aquilo que vai acontecer ainda na sua vida hoje, ou amanhã, ou esta semana, ou no próximo mês, Deus já pensou. Ele já sabe. A verdade, ele já sabe o que você precisa, ele já sabe exatamente do que você vai passar, ele sabe exatamente como ele precisa agir, porque em tudo ele já pensou, tudo já passou pela mente de Deus. E é por isso que, entendendo a eternidade, eu posso andar sem ansiedade no meu coração. Porque se eu sei que o Senhor conhece todas as coisas que ainda vão acontecer na minha vida, porque eu não conheço, eu sou limitado. Aqueles pensamentos ainda nem passaram na minha mente, mas esses pensamentos já nasceram na mente do Senhor Jesus antes de eu ter sido criado. Eu posso andar sem ansiedade no meu coração. Às vezes a gente fala assim, poxa, é tão difícil isso que Jesus mandar a gente, né? Tanto é que eu ministrei aqui por várias semanas a respeito da ansiedade, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque nós somos seres ansiosos. Nós somos seres ansiosos porque nós somos limitados. Porque a gente vive situações que vão de contra da nossa vontade. Não é verdade? Você já foi contrariado na sua vontade? Então você está no meu time, doutor. E olha, quando a gente é contrariado, a gente vive em miséria, né? Se tem uma coisa que leva a gente a se sentir miserável, é a gente ser contrariado. É a gente viver algo que nós não queríamos viver. E neste mundo nós não temos controle sobre essas coisas. Mas eu quero dizer para você que no Senhor todas as coisas já foram pensadas, então Ele não pode ser contrariado. Por quê? Porque Ele é um Deus soberano e Ele só faz aquilo que é a vontade dEle. E alguém que faz aquilo que é a sua própria vontade não pode ser contrariado. Se você fizer só aquilo que você queria, você ia ser contrariado? Nunca. Se a gente pudesse fazer só aquilo que a gente tem vontade de fazer, nós sentiríamos as pessoas mais felizes do mundo, as pessoas mais satisfeitas do mundo. Por isso o Senhor nos convida a descansar nele e a viver a vontade dele. E é por isso que ele diz que a vontade dele, e os planos dele, e os caminhos deles são melhores e mais altos do que os nossos. E se nós aceitarmos os planos e os caminhos de Deus e vivermos debaixo da vontade de Deus, nós vamos viver mais felizes, mais alegres, mais suprido. Você vê como é importante a gente conhecer a respeito do atributo de Deus? Quando a gente entende quem Deus é, da eternidade sobre Ele. Deus não sabe uma coisa agora e outra não. Atos 15, 18, ele diz isso. Conhecidas por Deus são todas as coisas desde o princípio do mundo. Ou seja, Deus sempre conheceu todas as coisas. Querido, talvez você esteja aprendendo sobre você. Deus não está aprendendo mais nada sobre você. Ele já sabe tudo a respeito do seu respeito. Porque às vezes a gente fica achando assim, não, Deus precisa me conhecer melhor. Aí a gente começa a viver como religioso. A gente começa a viver através de obras mortas. Aliás, um dos fundamentos da nossa fé, que está lá em Hebreus capítulo 6, ele diz, é arrependimento de obras mortas. Por quê? Obra morta leva o quê? A morte. Ele nos chama a viver pela obra de fé, e não pela obra morta. Por quê? O que é obra morta? É eu fazer alguma coisa achando que eu vou mudar o coração de Deus. É eu tomar alguma atitude achando que, através desta atitude, eu vou merecer que Deus faça alguma coisa por mim.
Isso é obra morta. E a gente tem que entender que nós não merecemos nada. Na verdade, nós temos um Deus que é extremamente gracioso, que nos dá sem nós merecermos. E se não fosse assim, nós estaríamos perdidos. Porque se a gente só recebesse o que a gente merecesse, nós estávamos todos mortos. Então a eternidade revela o conhecimento de Deus, em que Deus não tem sucessão. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, ele diz que o Senhor não tarda. Ou seja, a palavra ali está falando de ele não retarda, ou ele não falha. Em quê? Em cumprir as suas promessas. Às vezes a gente acha que está demorando muito. A gente começa a orar e pedir a Deus e fala, mas Senhor, está demorando muito. Por que ainda não aconteceu? Porque não chegou o tempo certo, querido. Porque o Senhor não vive no nosso tempo. Ele estabelece o seu tempo. Mas ele não vive preso ao tempo. Por isso ele não pode nunca se atrasar. E às vezes a gente vive como se Deus estivesse atrasado. Numa correria. Olha, eu já vi uns crentes que são uma bênção na igreja. Estou falando sério, eles são bênçãos na igreja. Eles servem, eles ajudam. Mas eles vivem como se tivesse assim, o mundo estivesse acabando assim, de um minuto para o outro. E aí eles acham que eles precisam fazer tudo de uma vez só. E aí eles fazem na igreja todas as coisas de uma vez só, mas começam a negligenciar outras áreas da sua vida que também são importantes e que Deus também mandou ele cuidar. Já vi muito casamento ser destruído na igreja porque a pessoa se envolveu demais com a obra da igreja e não teve mais tempo do marido namorar com a esposa e cuidar dos filhos. Ele fala, aí ele ainda vai diante de Deus e fala assim, mas Senhor, eu estava te servindo. Como se isso fosse desculpa para ele merecer que não acontecesse aquilo na vida dele. Mas se nós conhecemos a eternidade de Deus, sabemos que não devemos andar ansiosos, sabemos que Deus tem o controle de todas as coisas, eu não preciso entrar num processo louco para tentar agradar o coração de Deus ou para tentar alcançar algum benefício em troca daquilo que eu faço. Mas entendendo a eternidade dele, eu descanso e sirvo sim, dentro dos meus limites, das minhas capacidades, dividindo o trabalho com os meus irmãos, para que eu possa cuidar bem de tudo aquilo que Deus me chamou para cuidar bem, porque Deus não me chamou para cuidar bem somente da igreja dele. Ele me chamou para cuidar bem da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos. Ele me chamou para me cuidar bem do trabalho que eu realizo na minha profissão. Então, quando eu sou um bom profissional na minha área de trabalho, eu estou sendo um bom cristão. Porque eu estou fazendo com zelo, como ele diz, faça como se estivesse fazendo ao Senhor. Quando eu amo a minha esposa e os meus filhos e dou aquilo que eles precisam, eu estou falando não de dar coisas materiais, que eu estou falando, de dar a nossa vida e cuidar bem da nossa família, eu estou fazendo aquilo que Deus mandou eu fazer. Quando eu participo e colaboro na minha igreja, fazendo a minha parte na igreja, eu estou contribuindo para o reino de Deus. Porque tem gente também que começa a fazer tudo na igreja e não deixa nada para os outros. Tem uns que querem tudo. Teve um irmão aqui que compartilhou um dia comigo que ele fez parte de uma igreja e ele acabou deixando a igreja porque ele falou, o pastor lá, ele chutava o escanteio, corria, pulava na bola para agarrar e estava lá na área para cabecear para dentro do gol. Ou seja, ele fazia tudo sozinho, ele não dividia o trabalho. Como é que você pode fazer todas as coisas ao mesmo tempo? Não tem jeito, nós estamos num time, nós fazemos parte de uma unidade, de um corpo vivo, onde cada parte do seu corpo tem uma tarefa para que todo o corpo seja beneficiado. Então, se você começar a fazer a parte do outro, você está prejudicando o corpo. E se você não fizer a sua parte, você também está prejudicando o corpo. É o que eu brinco, me empresta uma cadeira aqui. Eu falo aqui, tem muita mulher que está falando, marido toma posição, marido toma posição. A palavra de Deus diz que o homem tem que ser a cabeça do lar, que ele tem que tomar a frente do lar. O que é tomar a frente do lar? Não é só um mandão dentro de casa, mas é aquele que chama a família para orar, é aquele que chama a família para ler a palavra de Deus, é aquele que faz a família crescer na presença de Deus. Ou seja, o homem ele tem essa responsabilidade de cuidar da sua família, da vida espiritual da sua família, de ser o iniciador. Deus deu essa responsabilidade lá em Efésios capítulo 4 e capítulo 5,
falei, deixa isso lá bem claro. Aí a mulher fala, mas meu marido não toma no lugar dele, não toma no lugar dele. Eu falei, o que você está fazendo? Ah, mas ele não faz, eu fiz. Aí eu falo, como é que você quer que seu marido sente numa cadeira ocupada? Como é que ele vai sentar numa cadeira ocupada? Você senta numa cadeira ocupada? Hoje aqui, talvez é uma criança, vem e senta no colo do pai. Mas você adulto não senta no colo de outro adulto, assenta. Se você entrar no cinema, no teatro, numa igreja e buscar um assento, você busca um assento ocupado e senta no colo da pessoa? Não, a gente não senta em cadeira ocupada. E hoje talvez você, mulher, não está vendo seu marido na posição dele, ou vice-versa, porque você está ocupando o lugar dele. Então deixa a cadeira dele desocupada. Confia em Deus. Isso é andar por fé. É você crer que Deus tem o poder para transformar a vida daquele infeliz. Hoje eu aprendi uma lá atrás que eu gostei, né? A irmã lá que disse lá, eu peço, quando eu oro, como é que é o negócio lá, Valmir? Como é que é? Quando eu oro... Eu peço paciência. Eu peço paciência, eu não peço força, porque se Deus me desse força, eu matava. Gostei. Não fala que é não. Muito sabe. Não fala que é mulher não. Peço paciência, porque se eu pedisse força, ele me desse, eu matava ele. Should I translate that too? Gostei. Para traduzir isso aí também, pastor? Não? Pode traduzir tudo. Eu intérprete. Translator. O intérprete está com medo, pastor. Pode passar o próximo ponto, por favor. Não há sucessão nos decretos de Deus, ou seja, não há sucessão no conhecimento de Deus, e também não há sucessão no decreto de Deus, ou seja, aquilo que Deus declarou agora, aquilo que Ele declara agora, Ele também já declarou antes, ou seja, Deus não está a cada dia trazendo uma nova declaração, os seus decretos são eternos. Tudo que Deus determinou foi determinado desde antes da fundação do mundo, a palavra de Deus diz. A palavra de Deus fala do chamado nas nossas vidas, do chamado na sua vida, Ele já chamou você, antes da fundação do mundo. A palavra de Deus usa a expressão lá do ventre da sua mãe. Eu nem gosto muito dessa expressão, porque ainda acha que foi depois. Mas ele deixa isso bem claro, dentro do contexto da época, da linguagem da época, o ventre da mãe representava o quê? Que antes da fundação, antes das coisas existirem, Deus já tinha planejado, Ele já tinha decretado. Não tem sucessão do decreto de Deus. Deus ele não decretou uma coisa hoje e amanhã uma outra coisa. Por exemplo, a morte de Cristo, ela tinha que preceder o quê? A ressurreição. Ou seja, apesar de não haver sucessão em Deus, Deus ele vai revelando em ordem as coisas. Jesus não podia ter sido ressuscitado antes de ter sido morto. Então Deus já havia decretado antes da fundação do mundo a morte e a ressurreição. Deus não decretou a ressurreição depois que Jesus morreu. Porque o nosso Deus é eterno. Ele vem da eternidade. Ele é a eternidade. Não devo nem dizer ele vem da eternidade, porque ele é a eternidade. As obras deles, elas já eram conhecidas desde o princípio do mundo, por isso as suas obras foram decretadas desde o princípio de todas as coisas. Existe uma sucessão na execução dessas obras, mas não no pensamento da cabeça de Deus. Deus determina uma ordem para que elas aconteçam, mas os seus decretos foram realizados antes de que todas estas coisas sucedessem. Então, se eu compreendo isso, novamente, eu posso andar sem ansiedade no meu coração. Porque até se acontecer um mal para mim amanhã, eu sei que já fez parte do decreto de Deus. Porque quando Ele decretou aquela minha dificuldade, Ele também decretou lá a minha vitória. Porque Ele disse para mim que em Cristo eu sou mais do que vencedor. Porque em Cristo Ele diz que quando eu passo por uma tribulação, Ele não faz eu passar por aquela tribulação para que eu caia, mas para que eu cresça.
Então isso traz paz no meu coração. Ele diz que ele não vai produzir um sofrimento na nossa vida maior do que aquele que a gente pode aguentar. Talvez, no momento em que você está passando por aquilo, você diga: Senhor, é impossível que eu passe por isso, mas Deus já decretou a possibilidade de você também vencer estas coisas, porque Ele é eterno. Deus tem a vida em si mesmo. João 5,26, ele diz: o Pai tem a vida em si mesmo e Ele é o Deus vivo. Daniel 6,26 diz: firmes para sempre. A palavra deixa isso bem claro. Ele tem a vida em si mesmo. Ele é o Deus vivo. Não que ele um dia iniciou em vida, não. Ele tem a vida nele. Ele é a vida, o nosso Deus. Nós um dia recebemos a vida de Deus. Mas Deus não recebeu a vida de ninguém. Porque se Ele tivesse recebido a vida de alguém, então Ele não era Deus. Porque aquele que deu a vida para Ele, esse então seria Deus. E hoje em dia é esse tipo de argumento que nós estamos ouvindo as pessoas serem confrontadas nessa cultura agora milenar, né? Que nós estamos vivendo o momento da cultura, né, dos milenistas, já passou, né? Quem ainda está falando, está pensando, né, no pós-moderno, isso já está antigo, né? O pós-moderno já é antigo, né? Dentro da cultura dos tempos de hoje, né? A cultura moderna, pós-moderna, contemporânea, tudo isso já é antigo. Hoje nós vivemos a cultura milenar, e dentro do pensamento milenar dos dias de hoje, né, os jovens e os homens, eles estão sendo ensinados a respeito disso, de que se Deus existe, alguém iniciou Deus. Então, se Deus foi iniciado, então também ele deve ter um prazo de validade, ele também vai expirar. Então, se ele tem um prazo de validade, eu quero dizer para você que ele não pode ser Deus. Ele pode ser um ser criado, mas não Deus. Porque Deus é um ser que existe em si mesmo. Ninguém pode criar. Ele sempre existiu. Quando a palavra diz que Ele é o princípio e o fim, não está dizendo que Ele é o primeiro. Quando a palavra de Deus cita a respeito do primeiro, está dizendo da ordem que as coisas foram planejadas. Mas Ele é o princípio, não que Ele teve um início, é que Ele sempre existiu. E todas as coisas que hoje existem tiveram um princípio em Deus. A nossa vida ela é limitada. A nossa vida foi dada por Ele. E é por isso que a palavra de Deus mostra que se hoje nós temos vida, nós recebemos dEle. E nele nós recebemos essa vida. Ou seja, foi dEle, por Ele e para Ele. Todas as coisas. Porque Ele é eterno. Então o nosso Deus não pode ser um Deus que não tem vida. Aliás, aqui eu tenho um argumento que eu preciso para mostrar para alguém que Deus não está morto. Porque se Deus estivesse morto, Ele também um dia teve um início. E se Ele um dia teve um início, na verdade Ele não é Deus, Ele é criado também. E se Ele foi criado, Ele não tem poder, porque aquilo que existe, que veio do nada, não tem poder. Porque que poder tem o nada? Uau! Vocês são inteligentes. Porque tem gente que está dizendo ao contrário de vocês. Tem gente que está dizendo que há poder no nada. E olha que a gente que estudou e tem PhD. Os tal cientistas. Eles estão dizendo que tudo que existe, né, veio de um acidente. Agora deixa eu dizer para você. Se as coisas são acidentais, aquilo que veio por a existência por um acidente, também pode deixar de existir por um acidente. Se Deus existiu por um acidente, Deus também pode deixar de existir por um acidente. Que ideia estranha é essa de Deus? Infelizmente tem um bocado de cristão que está comprando essa conversa. Porque não conhece quem Deus é. Deus é eterno. Ele não existe por acidente, Ele sempre foi.
A teoria da evolução precisa se apoiar na teoria do acidente, porque nunca ninguém conseguiu provocar em laboratório a evolução de uma coisa em outra coisa. Ninguém nunca conseguiu pegar o macaco e fazer dele uma andorinha. Se algum dia alguém conseguir fazer, talvez aí ele tenha argumento para conversar. Tem gente que tem pai aí que foi macaco. O meu não. O meu foi ser humano, criado por Deus, a imagem e a semelhança de Deus. E hoje tem muito crente que veio do macaco. Porque não compreende quem Deus é. Porque acredita numa evolução de uma coisa que vem do nada, ou seja, que não tem nenhum poder, nenhuma ação, porque aquilo que é nada não tem poder, não tem ação, e nada pode fazer. Então a única explicação para a existência de alguma coisa que eu tenho é Deus. Porque Deus sempre existiu eterno. Então se alguma coisa veio do nada, este nada deve ter sido transformado por alguma coisa. E esta coisa, que não é coisa, é um ser, é Deus, que do nada fez todas as coisas. Porque nele há poder. Porque no nada não há poder. Teve um cientista que foi ter uma conversa com Deus também, né? E ele chegou para Deus assim: Deus, eu consigo fazer as mesmas coisas que o Senhor faz. Eu dou um punhado de terra nas minhas mãos, eu crio a vida. Aí Deus olhou para ele: ah, é? Então me mostra. Aí o cientista se abaixou para pegar a terra assim, e Deus falou: faz a sua própria terra. Vai usar a minha? Se você pode, faz a sua própria terra. O argumento evolucionista é que ele não tem poder. Se nós tivermos um pouco de entendimento de quem Deus é, nós derrubamos esse argumento com poucas palavras. Nós, como crentes, nós temos que entender quem o nosso Deus é. E a melhor maneira de nós conhecermos o nosso Deus é estudarmos os seus atributos. Porque nós não vamos ser mais enganados pelas ideias e as filosofias vãs deste mundo. Paulo já alertou isso à igreja quando começou lá no princípio, lá na carta de Filipenses, ele alerta aos filipenses: olha, tem gente andando por meio de vocês, já com filosofias humanas e vãs. Vocês precisam conhecer o seu Deus, nós precisamos conhecer os atributos